Sempre que trabalhamos com madeiras, principalmente madeiras de reaproveitamento, como pallets e madeiras de demolição, sempre encontramos pregos e parafusos no meio das madeiras. E aí, o que você faz? Você remove os pregos e parafusos ou você corta junto com a madeira? Sim, isso é possível. Esse é mais um vídeo da série promovido pela Cordeiro Máquinas, especialista em máquinas e ferramentas. Todos nós sabemos que os metais, como pregos e parafusos, são inimigos das lâminas que nós usamos nas máquinas de marcenaria, como serras circulares e também os desengrossos. Quem já teve a infelicidade de passar uma madeira com metal na lâmina sabe o que acontece. Você pode cegar o seu disco, cegar a sua lâmina, quebrar um dente, estragar o seu projeto e o mais perigoso de tudo, você pode se machucar. Existem algumas dicas que ajudam a evitar esses problemas que eu acabei de relatar. A primeira é, faça uma bela inspeção na madeira, tentando identificar esses elementos metálicos. A segunda, você pode usar o ímã, funciona, mas também não é um método muito eficiente, porque se o elemento metálico estiver muito no centro da madeira, muitas vezes o ímã não consegue fazer essa detecção. Aí vem uma segunda observação. Quando você encontra esse elemento metálico, como prego, parafuso, muitas vezes você consegue remover, mas existem situações onde você não consegue ou você tem muitas dificuldades. Por quê? A cabeça ali foi corroída pela oxidação, pela ferrugem, ou a cabeça do parafuso acabou quebrando. E aí, o que você faz? Você tenta remover ou você corta a madeira com o elemento metálico? Sim, cortar madeira com metal é possível, mas você vai precisar de alguns acessórios que foram desenvolvidos especialmente para esse tipo de atividade. E aqui em mãos eu tenho dois discos que funcionam muito bem. E o primeiro disco que eu tenho para apresentar para vocês é o Wood Wheel, mais conhecido como disco azul, que tem essa cor particular, e ele é usado na serra mármore. Só lembrando que não pode ser usado disco dentado na serra mármore, que é um perigo. Vários relatos de acidentes, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Então com esse disco aqui você consegue cortar a madeira com segurança na serra mármore e eventualmente, se você encontrar pregos e parafusos, ele corta também. Mais que isso, madeiras com restos de concreto, com restos de cimento, ele também corta com muita facilidade. E esse disco possui o diâmetro de 110 mm e a furação de 20 mm, que vai encaixar perfeitamente na serra mármore que você tem na sua oficina. E o segundo disco que eu tenho para apresentar para você é esse disco preto aqui, chamado de Multi-Wheel, como o próprio nome fala, para cortar multimateriais. Então ele corta madeira, plástico, madeira com pregos e também gesso. Só que qual a diferença desse disco para o disco anterior? Esse aqui ele foi projetado para ser usado na esmerilhadeira. Ele possui um diâmetro de 115 mm e a furação 22,23 mm, que encaixa perfeitamente na esmerilhadeira que você tem na sua oficina. Ô Rodrigo, conta pra gente qual o segredo desses dois discos que parecem discos mágicos. Esses discos usam a tecnologia carbide, que são metais duros, um dos metais mais duros do planeta, e eles são soldados aqui na borda do disco. Então, diferente dos discos de corte que nós conhecemos, como os discos da serra circular de bancada ou serra circular portátil, que possuem também a tecnologia carbide, mas no formato de dente, aqui esse disco ele trabalha por abrasão. Então eles trabalham gastando a madeira, gastando outros materiais para realizar o corte. Como eles não possuem dentes, eles podem ser usados em máquinas que trabalham com alta rotação, como a esmerilhadeira e também a serra mármore. E o mais importante de tudo, com segurança. Perguntas que geralmente as pessoas têm em relação a esses dois discos. Primeira, posso usar o disco azul na esmerilhadeira e o disco preto na serra mármore? Não, até mesmo porque a furação não permite essa configuração. Então, disco azul para serra mármore e disco preto para esmerilhadeira. E como fica a qualidade dos cortes? Depende. O disco para esmerilhadeira vai depender das suas habilidades com essa máquina, já que é uma máquina que você trabalha sem uma base.
Já para a serra mármore, você tem uma base para realizar os cortes, então você pode usar uma guia. Em relação à qualidade do corte desse disco aqui por abrasão comparado com o disco de dentes, eu ainda sou mais o disco que possui dentes, porque ele deixa um acabamento muito melhor. Por outro lado, esse disco aqui na serra mármore traz algumas vantagens, como cortar madeira com restos de construção. Então eu posso usar esses discos também para cortar só metal e cortar só parede? A resposta é não. Apesar de ter a tecnologia Carbide, eles foram projetados para cortar eventualmente metal e eventualmente restos de construção e outros materiais. Se você usar esse disco aqui apenas para corte de metal e de parede, ele vai ter um desgaste muito rápido. Então, para outros materiais, existem discos específicos para esse tipo de finalidade. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você já conhecia esses dois discos e essa tecnologia? Coloca aqui no campo de comentários. Ficou interessado em adquirir esses discos? Então convido você para visitar o site da Cordeiro Máquinas. Lá você encontra tudo o que você precisa para realizar os seus trabalhos. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo promovido pela Cordeiro Máquinas, especialista em máquinas e ferramentas.